Responsável por denunciar as irregularidades na Prefeitura de Rolândia, Cristina Pieretti é dedicada a acompanhar o destino do dinheiro público. Desde que a Operação Patrocínio foi realizada pelo GAECO e Gepátria, ela acompanha todo o processo para saber qual será o resultado de todas suas denúncias. Paralelo à operação, ela também acompanha as notícias da comissão processante na Câmara Municipal. Ela, assim como outros moradores, está surpresa com o sumiço do prefeito afastado. O não comparecimento do Franciscone, todos os advogados, eu não sou advogada, mas todos os advogados que eu tenho conversado, eles indicam, eles sinalizam e falam que o Franciscone está sendo muito mal orientado pelos advogados dele, que isso pode trazer consequências muito sérias para ele, como até um pedido de prisão, como sanções no processo e até a posição dele frente aos processos, porque se ele acredita que o Ministério Público e o Gepátria, que é o GAECO, não estão sendo informados do não comparecimento dele, ele está um pouco enganado, porque os denunciantes, tanto eu quanto o Alex, quanto os outros vereadores, têm noticiado ao juiz e ao GAECO a falta do Franciscone nesses processos. Você me fez uma outra pergunta quanto ao andamento do processo e quanto à CP. Contra a CP, eu acredito que ela seja inevitável, até porque houve mesmo um pedido do Dr. Renato, que é o promotor do GAECO. Ele ligou pessoalmente, conversou pessoalmente com os vereadores solicitando a CP, porque como a nossa justiça é muito morosa, a maneira mais rápida de conseguir com que o Franciscone não fique recebendo esse salário de R$20 mil que ele recebe e de que dê andamento no processo sem que ele tenha tantos recursos de liminar para pedir para voltar para a prefeitura aconteça, é um pedido do Dr. Renato. Então, ele ligou para os vereadores e pediu isso. O Cristina, o que a gente vê, né, e acompanhou durante todo esse processo é que, assim, ele, né, atrelou testemunhas, e aí a defesa atrelou testemunhas que parece assim que não sabem muito sobre o caso, né? Uma dessas pessoas é o senador do Pará, o senador Paulo, né? Que inclusive eles fizeram questão de ouvir o depoimento dele, mas será que realmente esse senador que está lá no Pará, né, teria conhecimento de tudo que acontece aqui em Rolândia, né? Outros políticos que também foram atrelados como testemunha de defesa até enviaram, né, ofícios à Câmara falando que desconhecem o caso e que preferiam não se pronunciar. O que a gente vê durante todo esse processo aí da CP é que realmente a defesa tem dificultado, né, o andamento dos trabalhos. Eu acredito que esse é até um papel da defesa, dificultar. Mas é que fica, assim, vexatório para a defesa do Franciscone ela intimar um senador do PT do Pará, uma pessoa que provavelmente não sabe nem que Rolândia existe, quanto mais sabe o que está acontecendo na vida do ex-prefeito ou do prefeito afastado Franciscone. Então, é uma forma vexatória de você conduzir os trabalhos de uma CP que é séria, com advogados sérios, né, com o presidente da Câmara, e eu vejo também até os vereadores da base do Franciscone estão trabalhando em favor de fazer um bom trabalho na CP, e a defesa do Franciscone vem tratado isso dessa forma vexatória, e eles não entendem que Rolândia é uma cidade que esse não é um processo pessoal, esse é um processo que implica na vida de 62 mil pessoas que somos nós os moradores da cidade. Cristina, recentemente a gente teve a suspensão do processo, né, tanto no Tribunal de Justiça aqui do Paraná, quanto aqui na Justiça em Rolândia, pelo juiz, né, o Dr. Ludovico. Para esclarecer para a população, né, o que seria essa suspensão do processo, né? Algumas pessoas estão noticiando como se isso tivesse terminado, como se esse processo tivesse sido arquivado, mas na realidade não é isso. Não, a defesa do Franciscone tem recursos que ela pode pedir durante o processo. O Franciscone tinha que apresentar agora, até a próxima semana, a defesa prévia dele do processo. E os advogados dele entenderam, e a lei permitia que ele usasse esse recurso, de pedir a suspensão do processo para a apresentação de novos documentos e a homologação desses documentos e de algumas delações premiadas. É um recurso que a defesa do Franciscone tem previsto em lei e que, assim, como a gente já vê que eles estão atrapalhando todos os trabalhos na Câmara de Vereadores, então eles também vão atrapalhar o trabalho no Judiciário. Então, todos os recursos que eles possam pedir, eles vão vir a usar isso em benefício deles. Mas, em momento algum, isso significa que o processo será suspenso para sempre, porque não existe essa possibilidade. O próprio Judiciário tem prazos para cumprir em relação a esse processo. Então, terminando esses recursos que a defesa do Franciscone tem, o processo ele corre
corre normalmente, até por isso que a gente precisa do andamento mais rápido da CP, para que a gente possa, então, ter só lá no Tribunal de Justiça o andamento do processo sem tantas liminares. Mas o processo, ele continua andando normalmente, foi só pedido a homologação de documentação e das delações premiadas, e após o término desse prazo, então, continua-se o processo. A defesa do Franciscone e os aliados a eles têm usado isso nas mídias sociais e nos jornais de forma indevida, querendo dizer para a população, suspendeu, o Franciscone é inocente. Não existe essa possibilidade. A documentação que eu entreguei ao Ministério Público lá no início da minha denúncia são documentos oficiais, verdadeiros e que implicam em improbidade administrativa. Quanto àquilo que os delatores falaram nos seus depoimentos, eu não posso me responsabilizar, mesmo sabendo que existem algumas verdades, como, por exemplo, um recibo assinado pelo próprio Franciscone. E isso em si já é um documento, né? Já comprova que ele tinha conhecimento dos fatos. Então, todas as licitações às quais eu denunciei, da Metalmax, da Visa, elas são licitações que a Prefeitura fez o pregão, ganhou-se, então, e quando foi a assinatura do contrato, o próprio prefeito assinou, então, esses contratos. Então, ele tinha conhecimento de tudo o que estava acontecendo em relação a essas empresas que foram denunciadas. Como você disse, são documentos oficiais e não tem jeito aí de afirmar que realmente o Franciscone não estava envolvido ou não tinha conhecimento de tudo que acontecia ali na prefeitura, né? Não existe a possibilidade. É claro que eu ter ido conversar com o Franciscone na sala dele em relação ao desvio, por exemplo, do Fundo do Meio Ambiente. Isso não é uma prova concreta, mas existe a documentação, os empenhos, os pagamentos que o próprio prefeito assinou. Então, isso são provas materiais. Então, você que está acompanhando, né, desde o começo e fez essas denúncias, como você acha que vai ficar o futuro desse caso, né? Como você acha que termina a CP, né, aqui em Rolândia? Quanto à CP, eu espero que o Franciscone, então, seja cassado para que a nossa cidade possa tomar um rumo e continue andando, né? Até porque o prefeito interino precisa ser empossado o prefeito para que ele tome certas providências na nossa cidade e que, então, o Franciscone continue respondendo o processo dele até a última instância, né? Lá no Tribunal de Justiça, e que haja, sim, uma condenação ao Franciscone. Eu não posso dizer aquilo que vai ser condenado ou o que vai ser condenado, o que vai ser aceito e o que vai ser descartado, mas quanto às minhas denúncias, eu fiz denúncia de improbidade administrativa. E quanto a essas denúncias, eu tenho certeza que o Franciscone não escapa de ter que devolver uma quantidade em dinheiro para o nosso município e que vai ser muito bem-vinda. E esse é um desejo, assim, não só seu, mas o que a gente tem acompanhado de toda a população que tem manifestado aí a sua opinião, né, nas mídias, nas redes sociais. Sim, muitas pessoas me mandam mensagens inbox ou abertas mesmo, perguntando quanto à devolução de dinheiro ao erário público. E isso foi uma coisa que, no meu primeiro depoimento, eu já deixei claro que o meu único objetivo não é mandar o Franciscone para a cadeia ou os indiciados para a cadeia, é fazer com que esse dinheiro volte para o nosso município e que ele seja bem aplicado. É claro que, com tudo que ele fez, existe umas penas que possa ser imputada a ele, mas que o meu principal objetivo não é punir o Franciscone, é devolver ao erário público o dinheiro assim desviado. Em razão de todas essas denúncias feitas pela Cristina, aqui, né, do Poder Público de Rolândia, especificamente da Prefeitura, ela começou a receber algumas ameaças. Eu estou com algum dos bilhetes que ela acabou de receber, né, recentemente, e vou ler para você aí de casa saber como que ela está realmente sofrendo, né, por investigar e acompanhar e fazer todas essas denúncias aí do Poder Público. O bilhete diz assim, ó: por tua causa, muitos inocentes estão passando raiva, dor e vergonha. Você sente prazer em uma pessoa inocente. Saiba que em questão de poucos meses você passará por vergonha e sofrimento igual. Tenha fé, você vai sofrer igual. Deus está no controle de tudo. O Cristiano, que a gente vê aqui é que é uma ameaça muito grave, inclusive a pessoa ainda usa o próprio nome de Deus para fazer uma ameaça para você, né? É uma ameaça engraçada, porque eles não pensaram nos inocentes antes de cometer os crimes, né? Então, eles mandaram o bilhete ameaçando a mim de ter causado danos a algum inocente, que eu não sei quem são, e eles não pensaram nos inocentes, que são os moradores da cidade que mais precisam do serviço público antes de cometer os crimes. Quanto à denúncia em si, ela veio pelo correio, foi postada no dia 18 de dezembro, num correio em Cambé. Isso vai ser investigado pelo nosso delegado,
apurado e nós vamos chegar ao veredito de quem, então, publicou essa carta. Aí eu tenho conhecimento de que mais 3 pessoas receberam essa carta em suas residências, e isso tudo vai ser investigado e oportunamente a gente aparece aqui na TV para dizer então quem cometeu esse crime. É claro que o que está escrito aí, né, é uma coisa que não me atinge. Eu sou uma pessoa bem dotada espiritualmente para saber que aquilo que eu faço, a minha condução, a minha conduta em relação às outras pessoas, e eu sigo em frente só esperando então que a justiça seja feita e que a polícia então identifique o criminoso.